Olá, turma! Bom dia, mundo! Hoje eu acordei para vencer. Essa é a mensagem que a gente deve carregar, então, nessa semana de atividades. Nós todos acordamos para vencer, nós vamos vencer, juntos somos vencedores. Nessa semana a gente vai estudar sobre luz e sombra na arte. É um iniciozinho, então, falando o que é essa luz e sombra, por que ela é importante e como que ela é usada. Então, a luz e a sombra são elementos fundamentais da linguagem visual. Com elas, nós podemos criar no desenho, na pintura, na escultura, belíssimos efeitos, dilatando o espaço, então aumentando o espaço, a profundidade e valorizando as partes mais iluminadas. Também podemos variar o significado das imagens, criando efeitos dramáticos, irônicos, grotescos e até poéticos. Todo objeto não transparente exposto à luz vai determinar uma sombra. Então, se o meu objeto não é transparente e eu focar nele, uma luz, atrás dele e nele também haverá uma sombra. Essa luz ela pode ser natural ou artificial. Então, aqui como exemplo da luz natural, é quando o objeto recebe a luz do sol. Dependendo aonde esse sol estiver, ele vai gerar uma sombra em uma direção. Então, a gente vê aqui que no decorrer do dia, nessa árvore, a sombra dela vai mudando, Então, a sombra também está no objeto e atrás dele, como eu falei anteriormente, ó, sombra no objeto e atrás dele. Aqui está batendo a luz, está mais claro. Quando está desse lado, a sombra projeta-se para o lado oposto. E a luz artificial é quando o objeto vai receber essa luz de uma forma artificial. Pode ser uma lâmpada, pode ser uma vela, Você pode observar que quando um foco luminoso, tanto natural como artificial, ele emite os seus raios sobre o objeto, por exemplo, essa árvore, a árvore vai ter uma zona iluminada e uma não. Aqui a gente vê que tem só a borda iluminada e o resto também está na sombra. Aqui, como o sol está mais próximo da árvore, Aqui tem a parte iluminada da árvore e a parte em sombra. Então, a sombra não é só atrás do objeto. O objeto também tem alguma parte dele que está na sombra, e isso é importante a gente observar. Isso traz um efeito mais natural quando a gente vai trabalhar, tanto com desenho, com pintura, tanto com colagem ou até mesmo uma fotografia. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o que é sombra? É a parte que não há luz, ela está privada da luz. E ela vai ser, então, projetada. Quando a gente ilumina um objeto, a gente está banhando ele com luz. Não tinha luz ali, nós trazemos a luz. A sombra, que é onde não foi captada essa luz, vai continuar, mas o resto do objeto vai estar, então, iluminado. Existem dois tipos de sombra que é importante, então, a gente entender, que são essas duas áreas diferentes que a gente já falou aqui no desenho da árvore, ó. Pensando numa esfera, que é o que geralmente a gente usa, para iniciar então esse entendimento sobre desenho, a sombra própria é aquela que o objeto então vai transmitir, fazendo a sombra ficar atrás. E a sombra própria ela vai variando de intensidade, de acordo com a luz sobre o objeto. Então aqui, ó, o objeto, ele está mais claro aqui porque a luz está vindo nessa direção. Conforme ele está se afastando da luz, ele vai mudando a sua intensidade, porque aqui temos a sombra do próprio objeto, a sombra que está nele. Depois, a sombra projetada é a sombra fora do objeto, é aquela que vai ficar atrás do objeto, ou embaixo do objeto, nesse caso aqui, da árvore. Então, nós temos a sombra própria, que é a sombra na árvore, e a sombra projetada, que é aquela que está abaixo da árvore, Certo? Existem várias técnicas que ajudam na hora de desenhar ou de pintar para fazer sombra. Coloquei algumas aqui. Nós vamos fazer algumas no decorrer do nosso ano letivo, outras vocês já fizeram.
Vocês já utilizaram então o pontilhado, né? A achura, mas nós vamos ver então eles sendo utilizados de outras formas nesse ano, certo? Então na próxima semana nós vamos ter a nossa atividade prática sobre luz e sombra, por isso é importante vocês entenderem direitinho como que ela funciona. E além, né, então, do desenho, da pintura, da colagem utilizar luz e sombra, também ela é utilizada na fotografia, como eu falei para vocês, para criar uns efeitos que ficam muito legais, muito bonitos, né? Então os fotógrafos e até pessoas, né, sem técnicas fotográficas pode fazer com o seu próprio celular, né? Vocês já devem ter visto várias imagens desse tipo nas redes sociais, né? Mas também tem a questão de parecer que está sendo esmagado por um objeto que está muito grande, enfim, são efeitos, né, de profundidade que a gente vai ver alguma coisa sobre isso também, tá? E aqui então também, ó, utilizando a sombra das pessoas, né? Então dá para fazer umas coisas muito legais, é só usar a imaginação. O que vocês têm que ter no caderno para essa semana? Vocês têm que colocar o título lá, Semana 4, Luz e Sombra, fazer esse desenho no caderno, pintar ele bonitinho, fazer essa parte da luz da sombra própria e da sombra projetada. Não esqueçam de desenhar a lâmpadazinha, só não precisa pintar o fundo de azul, né? Faz a esfera, faz o que está escrito, faz a luzinha para saber que a luz está vindo dessa direção sobre o objeto, né? E aí vocês vão responder o que é sombra própria e o que é sombra projetada, explicando aqui esses dois conceitos. Tentem passar para as palavras de vocês e não só copiar do texto aqui, certo? Então o texto não precisa estar no caderno, a única coisa que precisa estar no caderno é essa parte aqui. Lembrando que eu já abri a pasta, então a partir de hoje de manhã, na segunda-feira, né? Já tem a pasta aberta para entrega das atividades do mês de março. Então vocês vão mandar uma foto das questões da primeira semana de aula, uma foto do trabalho da segunda semana de aula, né? Não esqueçam que sempre que fotografar o caderno tem que ter o nome de vocês escrito no caderno, naquela foto, né, que vocês foram bater. Então escreva antes no caderno o nome e depois fotografe. Depois vocês façam a assinatura de artista no trabalho de vocês, sempre que tiver um trabalho prático, e aí vocês fotografem, certo? E sempre escrevam nos comentários particulares, quando tiver atividade prática, o título da obra, que eu já expliquei para vocês, que é só darem um nome para ela, né? O assunto, que é a arte em minha vida, e a técnica utilizada. Então, quem usou desenho, escreve desenho, quem usou pintura, escreve pintura, se usou mais de uma coisa, escreva o que vocês usaram. Se tiverem dúvidas, mandem lá pelo Classroom nos comentários de cada pasta, que aí eu vou respondendo vocês, tá bom? Bons estudos e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!